parece que estamos relaxando demais. E isso tem a ver com a ideia, o conceito de temor. Temor, porque nós estamos na graça, nós não estamos debaixo da lei, nós fomos perdoados por Jesus. E quem é que disse que por conta disto, nós podemos relaxar o tratar das coisas do Senhor? Esse texto, Deus está sendo, não está sendo duro, não. Ele está sendo justo e misericordioso. Ele está dizendo, o tempo da família de Eli acabou. Então, eu quero só passar para você aqui algumas lições que eu tirei. Primeiro, não menospreze os avisos. Não menospreze os avisos. Não sei se você concorda comigo, mas dificilmente aconteceu uma bobagem nesses 60 anos de idade que eu não tenha sido avisado, de um jeito ou de outro. Não é com você também, não? Os erros que você cometeu, eu imagino que você não seja ET, seja como eu, cometeu erros também, não cometeu? Foi ou não foi avisado? Foi. E você insistiu. Alertas, sinais, conselhos. Né? Você abriu lá a Bíblia, o Senhor fala comigo, Ele falou. Né? Deus manda, na sua misericórdia. E o que Ele quer não é punir a gente. Ele não quer destruir, nunca quer destruir. Não quer nem que a gente sofra o dano por conta das nossas escolhas. Ele quer evitar, Ele quer, como um bom pai, uma boa mãe, Ele nos alerta, olha, vai ser assim, a coisa vai caminhar nessa direção. Não é questão de maldição, é questão só de que Ele já tem maior experiência do que eu. Ele diz, se você insistir neste caminho, vai ser assim. Então, quer mentir, quer roubar, quer fazer, tudo isso é condenado, vai pagar caro, porque não vai ficar barato, não. O crime não compensa. Agora, você mistura isso com o culto, era o que os filhos de Eli estavam fazendo. Era um bando de corruptos. E qual era o problema maior? Eli sabia disso. É como se eu soubesse, se o meu filho Tiago, Bahia, pastor lá no Bing, se ele fosse um corrupto e ficasse pegando dinheiro das ofertas e tal, e eu soubesse disto e deixasse. Era o que ele estava fazendo. Ele não estava tomando providências. Mas Deus estava avisando. Olha, isso não vai terminar bem. Entende? Eu vou executar juízo sobre a sua família. Entende? E ele não levou isto a sério. Não menospreze as promessas de Deus, esses avisos de Deus. E não é porque está demorando que você pode relaxar. Até agora tudo bem. Né? Como aquela piadinha, está caindo do 20º andar, quando passa lá pelo 12º, até agora está tudo bem. Né? Sabe quando é que foi cumprir essa palavra dura sobre Eli, a família de Eli? 27 anos depois. Foi isso que me impactou mais. Que Deus disse, eu vou destruir você. Porque você está no caminho, na contramão. 27 anos passaram. É perfeitamente possível que Deus me dê corda. O tempo dele é diferente do meu. Então, eu não posso imaginar que, porque estou fazendo algo errado, ou porque estou deixando de fazer algo, e que não estou sofrendo a consequência de imediato, que eu vou deixar de sofrer. Não tem prescrição. Sabe o que é isso? Você comete um crime, e aí fica enrolando lá no tribunal, tem muito dinheiro para advogado, né? Aí vai enrolando, daí um bocadinho, prescreveu.
o processo não pode mais ser levado à conclusão, não pode aplicar uma sentença, porque passou o prazo. Quando Deus diz algo, Ele vai fazer. 27 anos se passaram. Eli estava com 98 anos. Tem alguém aqui com 98? Não tem. 98 anos. Talvez ele dissesse assim, Deus deve ter esquecido, né? 98 anos, lá estava o Senhor. 27 anos depois, o velhinho já banguelo, estava lá, cumprindo a palavra do Senhor. O Senhor já estava arrumando Samuel. O Senhor pega uma mulher estéril, faz ela ter um filho, abre o ventre dela, ela tem um filho com o seu amado esposo, nasce Samuel, espera Samuel crescer, passa-se quase 3 décadas, e Deus diz, o tempo acabou, agora vai executar. As promessas do Senhor serão cumpridas, no sentido positivo e no sentido negativo. Os meus erros não impedem os planos do Senhor de serem executados. A história de Eli é uma história difícil. Ele é da descendência de Arão, que surge o sacerdócio levita em Arão. Arão tem os seus filhos, os 2 primeiros morrem, o terceiro, então, é que vai dar linhagem para o sacerdócio. E a gente não sabe bem por quê. Eli entra nessa história sendo o filho do 4º e não do 3º. E aí nós temos 40 anos de ministério de Eli, uma espécie de pista lateral, e depois que ele morre, o sacerdócio então volta para o Eleazar, para o 3º filho, que é a linha sacerdotal. Essa é uma história difícil, a história de Eli, e parece que estava por aqui no Senhor, mas o Senhor tinha um plano. Ele estava olhando o nascimento de Jesus lá na frente. Ele estava olhando a salvação de todas as pessoas lá na frente. E muitas vezes, para salvar alguém, para salvar muitos, alguns ficam no meio do caminho do plano de salvação do Senhor. E isso não é nada bom. O governador lá do tempo de Jesus que o diga, o faraó lá do tempo do Egito que o diga, não é nada interessante ficar no caminho do plano de salvação do Senhor. Se o Senhor está querendo salvar alguém em Petrópolis, eu não quero estar na frente dele. Não menospreze as oportunidades. Meus irmãos, 40 anos de ministério, dá para aprender muita coisa. Você está com quantos anos, Joel? 66. Dá para aprender muita coisa, Joel. Dá para aprender muita coisa. Eu não me esqueço do pastor Oliveira de Araújo, um crente ranzinza, não tem isso na nossa igreja, não tem isso na nossa cidade, né? Mas eu sou crente há 40 anos, e o pastor Oliveira virou para ele e disse, meu irmão, cuidado, meu irmão. Você pode ser crente 1 ano, repetido 40 vezes. Tem gente que não cresce, aparentemente não cresce, não quero ficar julgando. Mas não, crescer tem a ver com mudança, transformação. Não é? Mas não muda. É o mesmo indivíduo de 20 anos atrás. Difícil como era 20 anos atrás. Cabeça dura como era 20 anos atrás. Não muda, não ajusta. Fazia coisas erradas, continua fazendo coisas erradas. Assim era Eli, assim eram os filhos de Eli. Passou todo aquele tempo, todo aquele ministério, eles não demonstraram mudança nenhuma. Ora, se eu não estou... A nossa empresa é uma empresa de transformação. Marisa, se você não estiver sendo transformada, tem alguma coisa errada. Nós estamos sendo transformados. Já falei aqui uma meia dúzia de vezes para vocês sobre aquele pastor que andava com um broche no paletó, que dizia, tenha paciência comigo, Deus não me terminou ainda.
eu estou sendo transformado, eu estou sendo moldado. Parece-me que esses filhos de Eli, e com a consciência, o acompanhamento do pai, parece que não havia nenhuma melhora, nenhuma mudança, né? Não menospreze os pequenos afastamentos. Meus irmãos, essa família não era uma família bonitinha, que terminou o culto de domingo à noite, estava tudo maravilhoso. Que família linda! Quando foi segunda-feira, aquilo virou de cabeça para baixo e se tornou o cão. Não. Foi paulatinamente. Foi devagar. Hoje mandaram um vídeo para mim, não sei quem é que mandou, pelo menos não me lembro, de uma pesquisa que foi feita sobre as pessoas, o que acontece com o cérebro das pessoas que leem Bíblia. Desculpa, fizeram a pesquisa, 40 mil pessoas, aí, quem lê Bíblia uma vez por semana? Nenhum destaque. Quem lê Bíblia 2 vezes por semana? Nenhum destaque. Quem lê Bíblia 3 vezes por semana? Deu um movimento lá no gráfico. Quem lê Bíblia 4 vezes por semana? O gráfico foi lá em cima. Uma mudança que chamou atenção. Eles estavam pesquisando um assunto, pararam praticamente aquele aqui e passaram a analisar aquela outra situação. A diferença espantosa, extraordinária que acontecia com as pessoas, com o emocional das pessoas, o cérebro das pessoas. Pressão, ansiedade, um monte de coisa. Mas então, o que a gente faz? A gente reduz leitura bíblica. A gente reduz ida à igreja. A gente reduz os cânticos ao Senhor. A gente reduz as orações. A gente vai reduzindo. Esses filhos de Eli, eles estavam no culto. Sabe o que eles faziam? Que eles traziam carne para oferecer, né? Aí os filhos de Eli foram lá, pegaram um pedacinho. Mas espera aí, não cozinhou ainda para poder a gordura ser oferecida ao Senhor, tal. Não, é só um pedacinho. Aí pegava um pedacinho. Aí no outro dia, já pegava um pedação. No outro dia, já batia no cara que estava entregando a oferta. Ia se tornando à vontade. É assim. É assim. É assim com bebida, é assim com droga, é assim com tudo na vida. Você vai se afastando, se afastando. Então, meus irmãos, não sei, tem os adolescentes bonitos aqui. Eu nunca coloquei droga na boca. Mas eu tenho um irmão viciado, eu tenho um irmão alcoólatra. E eu não imagino que os dependentes, que eles tomam 1 quilo de cocaína de uma vez. É uma bobagem, não é mais ou menos assim? Deve ser, né? É uma pitadinha, depois 2, um pouquinho, né? Então, depois está lá mergulhado naquela situação. Do lado positivo também, a gente vai deixando, afastando. Daqui um bocadinho, eu me acostumo. Meus irmãos, eu imagino que a Lu também, o Joel também, ele também, quando a gente não lê Bíblia, parece que tem um troço, né, muito esquisito. Imagina um dia sem escovar dente, um dia sem tomar banho. Aquilo faz parte da vida da gente, né? Mas vai lá, aquele moço que mora lá na rua, ele passa a semana inteira, mês inteiro sem tomar banho. Ele não sente mais aquele desconforto que a gente sente. Imagina se eu ficar 3 dias. Eu nunca na minha vida fiquei 3 dias sem tomar banho. Como é que o cara fica 15 dias sem tomar banho, 30 dias sem tomar banho? É normal. Ele não sente mais. Ele não é um problema para ele mais. Não é? Então, não menospreze os pequenos afastamentos dos estatutos do Senhor. Eu estou concluindo. Pastor Ademir, para eu terminar aqui, ou você volta? Você volta. É para concluir. Então, eu tenho mais 1 minutinho. Não menospreze a missão. Não menospreze a vocação. A gente disse que a entrada de Eli no sacerdócio
é uma história não muito bem contada, tem alguma coisa ali que está faltando. Mas ele estava lá, ele era o sacerdote, né? Ele era o pastor da igreja, ele era o cara do momento, ele era o vocacionado, ele era o líder. Não menospreze a sua vocação, não menospreze a sua missão, aquilo que está na sua mão. Vocês estão lembrados do sermão do irmão Carlos Marques, do domingo passado? Sobre Mardoqueu? Né? Se você não fizer nada, Deus vai levantar outro para fazer. Mas olha, você pode ter sido chamado para esse momento, é o seu tempo, é a sua hora. Não é? Então, o que está na sua mão, o que é o seu tempo, a sua oportunidade, a sua missão, o seu melhor. Eu estava lendo sobre como entender a minha missão, como entender a minha vocação. Aí o autor disse mais ou menos assim: aquilo que você faz bem, aquilo que você faz com leveza, diz muito sobre a sua vocação. Então você é bom para compartilhar mensagens pelo WhatsApp, você é bom para se comunicar com as pessoas, você é bom no equipamento de som, você é bom na música. Isso pode dizer muito sobre a sua missão. Eu não toco nada disso aí, nada disso aqui, nada de nada, porque eu não toco nada. Então provavelmente a minha missão não tem nada a ver com música, mas você tem. Você canta bem, você toca bem. Então, pode ser que a sua missão seja nessa linha. Não menospreze a sua missão. Não menospreze a sua vocação. Por fim, não menospreze a misericórdia do Senhor. Menosprezar aqui no sentido de fazer pouco caso ou de não dar valor. A misericórdia do Senhor não tem fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque este Eli, quando ele recebeu a palavra do Senhor, ele fez diferente de outros. Lembra de Nínive? Nínive não recebeu a mesma profecia que a família de Eli recebeu? A mesma profecia. Vai ser destruído. Mas o que os moradores de Nínive fizeram? Jogaram cinzas sobre as suas cabeças, declararam um jejum, clamaram a misericórdia. Meu irmão, se você ouvir, não vai ser assim não? Se você ouvir, brincamos eu e a Lu no começo, se nós ouvirmos que há uma profecia de que a nossa família vai ser destruída, nós largamos tudo, jogamos cinza na cabeça, vamos bater lá nos pés de Jesus, lá aos pés da cruz, vamos clamar por misericórdia, nós vamos pedir até o Senhor mudar aquele plano. Porque eu não vou abrir mão de invocar a misericórdia do Senhor. Eli não fez isso. Quando disse a sua família não vai ter jeito, ele falou, bom, não vai ter jeito, né? Continuou vendo os filhos fazendo aquelas blasfêmias, aquelas coisas erradas no templo, inclusive no culto. Ele não tomou providências. Não menospreze a misericórdia do Senhor. Ele está pronto para perdoar, ele está pronto para começar de novo, ele está pronto para dar uma oportunidade, mas ele precisa ver que eu realmente quero a misericórdia dele sobre a minha vida. Não há como o Senhor não considerar, ou até reconsiderar, um coração contrito, que se joga nos pés dele, que clama por misericórdia, que pede, que pede, que pede. Não é? Ele pode até ser duro. Eu não vou tirar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí você insiste, mas Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas. Você insiste. E aí ele vai refazer a profecia. Não tem profecia de maldição sobre qualquer pessoa que realmente se arrependa, que não possa ser revertida. Qualquer situação pode ser revertida se eu clamar, se eu buscar, se eu me arrepender de verdade diante do Senhor. Que possamos ser não como Sodoma, não como a família de Eli, mas como Nínive. Possamos clamar a misericórdia do Senhor sobre áreas da nossa vida que precisamos dela. Amém?